Boa noite, terça-feira, 19 de janeiro. Hoje vamos falar da nova pós-graduação em Gestão Ambiental e Biodiversidade da Faculdade de Ciências da Unesp. A gente recebe o coordenador do curso, professor Osmar Cavassan. E ainda nesta edição, com mais dinheiro falsificado circulando na região, você vai ver como reconhecer uma nota falsa. Esporte. Marcos Kiviek é o novo técnico do vôlei feminino de Bauru. Ele chega com a missão de classificar a equipe para as quartas de final da Superliga. Sob a ameaça do Zika e de uma nova epidemia de dengue em Bauru, a gente revê a pesquisa da Unesp que testa a eficácia de repelentes caseiros. Foi presa em Pirajuí há 10 dias uma dupla de falsificadores de dinheiro. Eles confessaram ter distribuído cerca de R$60 mil em notas falsas em cidades aqui da região. É preciso, portanto, ficar atento, principalmente os comerciantes, já que normalmente são eles que acabam no prejuízo. Nas primeiras semanas de janeiro, o movimento nesta papelaria é grande. Por isso, atenção redobrada no caixa com os pagamentos em dinheiro. Com cédulas falsas em circulação, todo cuidado é pouco para não ficar no prejuízo. Cíntia é operadora de caixa e adota vários procedimentos na verificação das notas. Eu tento ver os relevos que tem na nota, né? Ela tem os relevos aqui. Nessa tarja aqui, ela tem na nota de R$50, tem os 50, né? A marca d'água, a fita e, por último, a caneta, né? Porque tem nota que está muito usada, essas coisas, não tem como a gente perceber. No papel, ela aparece o risco, tá escuro. Na nota verdadeira, ela não aparece. Então, a caneta é a última opção quando a gente desconfia que é uma nota falsa. A funcionária segue as orientações dadas pelo gerente da loja. Ele também pede que uma outra pessoa seja consultada quando houver dúvidas. Foram esses procedimentos de segurança que acabaram com os registros de nota falsa na papelaria. Nós zeramos esse índice de notas falsas, porque se você toma todas essas medidas, as próprias pessoas que cometem esse tipo de crime, elas não vêm na loja, porque isso de alguma forma é organizado. Então elas sabem que se ela vier em determinada loja onde eles usam todos os recursos, lá ele não vai conseguir fazer isso. E essa é mesmo a orientação da Polícia Federal. Atenção aos detalhes logo ao pegar a cédula, mas isso só é possível quando se conhece a nota verdadeira. O Banco Central disponibiliza uma cartilha online. Nela consta que toda cédula tem um número de série que não se repete. Então, se você receber duas notas com esses números iguais, elas são falsas. Colocada contra a luz, a cédula revela diversas áreas com marcas d'água. A figura do animal e o valor da cédula são exemplos. O papel também não é liso. Ele tem alto relevo na legenda República Federativa do Brasil, nas laterais e nos números que indicam o valor. O fio de segurança é outro elemento que atesta a veracidade da nota. Este delegado alerta ainda para as situações que envolvem o uso do dinheiro. Elas podem dar indícios de que o consumidor tem intenção em passar a cédula falsificada. Em regra, quem tem uma cédula falsa não pretende obter para si o produto que está sendo adquirido. Ela pretende obter o troco. Então ela utiliza, em regra, cédulas de alto valor de face e essas cédulas são usadas para comprar pequenos objetos ou objetos de baixo custo, como um maço de cigarro, por exemplo, uma garrafa PET. E então o comerciante acaba entregando um troco e entregando o produto. E não são só os operadores de caixa que precisam ficar atentos às notas falsas. Quem passa uma cédula que não é verdadeira adiante, comete crime. A consciência da ilicitude é que faz com que a pessoa responda pelo crime. E essa consciência se demonstra através das circunstâncias, o contexto. Não é? Em cada caso, você tem um contexto que vai demonstrar se a pessoa sabia ou não sabia que aquela cédula passada era falsa. De qualquer forma, a pessoa que percebeu a falsidade da cédula e passou para frente também comete o crime e será responsabilizada.
A pena para quem falsifica dinheiro é de 3 a 12 anos de reclusão mais multa. Já quem repassa sabendo que é falso tem pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. A CDL de Bauru também vem trabalhando para ajudar a reduzir os prejuízos dos comerciantes. A primeira ação é informar os lojistas sempre que há registro de notas falsas circulando. Separamos e-mail para os outros lojistas, certo? E que todo lojista tem um e-mail com o associado, né? Ele já fica sabendo que está tendo nota falsa na cidade. Mas a principal recomendação é mesmo adotar as medidas de prevenção. Aldemiro mesmo tem uma luz ultravioleta que revela as marcas d'água das notas. Se o cara passa no comerciante, é difícil para ele, porque é um prejuízo que ele tem, né? Porque o banco devolve essa nota, ele vai perder isso aí, então tem que tomar muito cuidado com isso. Se ainda assim o comerciante receber uma cédula falsificada, a orientação é procurar a polícia o quanto antes. O recomendado é que ele imediatamente procure uma unidade policial e entregue a cédula fazendo o boletim de ocorrência. Se a polícia for rápida, consegue ainda recuperar o dinheiro de troco e o produto que foi vendido dessa pessoa para ser responsabilizada. O assunto agora é saúde. Com a ameaça do vírus Zika, que se espalha pelo país, e de mais uma epidemia de dengue aqui em Bauru, a população tenta se proteger como pode do mosquito Aedes aegypti. A gente vai rever agora uma reportagem exibida em 2015 que traz os resultados de uma pesquisa da Unesp que testou a eficácia de repelentes, inclusive daqueles caseiros à base de citronela usados por muita gente. Dona Maria mora perto de um terreno baldio no Jardim Redentor, em Bauru, e o acúmulo de lixo traz pernilongos para a casa dela. O marido já teve dengue, mas ela vem conseguindo se proteger. Todos os dias, o ritual é o mesmo. Eu uso o citronela com álcool, o óleo de citronela com álcool, e eu coloco na bombinha e pulverizo todinha a casa, cômodo por cômodo, desde cima até embaixo dos móveis. Ela garante que o óleo de citronela tem sido bastante eficaz na tarefa de deixar a casa livre do Aedes aegypti. Depois que eu comecei a usar esse citronela com álcool, amenizou bastante os pernilongos, porque aqui tinha pernilongo até demais. Então a gente está mais assim tranquilo, né? Mas será que essas medidas caseiras realmente funcionam? Essa é a pergunta que justamente conduz o trabalho dos pesquisadores aqui na Unesp, em Botucatu. Neste laboratório, eles já testaram a ação de algumas substâncias popularmente conhecidas como repelentes. Primeiro foi preciso conhecer os hábitos do mosquito. Somente as fêmeas picam, isso porque precisam de sangue para botar os ovos. Elas são atraídas pela liberação de gás carbônico e pelo calor do corpo humano. Quando uma pessoa passa repelente, o cheiro das substâncias contidas no produto confunde o mosquito. O repelente, ele faz o seguinte, ele desorienta o mosquito. O mosquito sente um odor, junto com o CO2, que desorienta ele. Então, ele não chega perto da pessoa, é como se aquele sangue não fosse bom para ele. Então, ele se afasta, ele é repelido. Para testar se os produtos caseiros usados pela população, como a citronela, o óleo com cravo ou a andiroba, são realmente eficazes, foram criados mosquitos Aedes aegypti estéreis e livres de vírus. As fêmeas foram separadas em uma gaiola como essa e, com a ajuda de voluntários, foi testado o tempo de repelência de cada produto. O que nós podemos ver é que os produtos caseiros, inicialmente, eles têm um alto grau de repelência. Depois, essa repelência é perdida logo. Tem uns que menos de 1 hora. E os produtos industriais, eles mantêm o poder de repelência por mais de 3 horas. Para Vidal, que também participou das pesquisas, essa é a característica mais preocupante do uso de repelentes naturais, a falsa sensação de estar protegido. O que a gente tem que entender é que, no caso do Aedes, de doenças como a dengue, a tolerância é 0. Então não adianta você repelir parcialmente. Ninguém está falando mal de repelente natural, mas não serve para o caso de quando você não pode tomar nenhuma picada. Se você tomar uma picada do Aedes, você pode fazer a dengue, né? Por isso, em regiões com epidemia de dengue, a recomendação é não descuidar da proteção e usar os repelentes industrializados.
Vou dar um nome farmacológico. O que a gente tem de bom é o DET, que é o DIT, né? E a picaridina ou icaridina. São as substâncias que mais têm essa repelência comprovada no laboratório. Os professores alertam ainda que todos precisam de proteção contra o mosquito e, no caso das crianças, deve-se optar por produtos específicos. Vale a pena você ter uma concentração específica mais para criança, porque a concentração pode irritar a pele e tal. Não é tão comum, mas pode acontecer. Então, existem concentrações específicas para crianças e adultos. Mesmo com todos os produtos à disposição para a proteção contra o mosquito, Newton faz um alerta. Seja industrializado ou caseiro, o repelente não é a solução para o problema da dengue. Isso é um paliativo, né? É como remédio para dor de dente. Você põe uma pomadinha para acabar a dor de dente, mas o que vai acabar com a dengue é cada um acabar com os criadouros perto da sua casa. É bom todo mundo fazer aquela boa limpeza no quintal, aproveitando que não tem previsão de chuva para os próximos dias. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Chove em pontos isolados no nordeste do estado. Predomina o tempo aberto nos próximos dias, mas podem cair pancadas, principalmente à tarde. Para Bauru, seguimos sem chuva até o fim da semana, pelo menos. Agora a umidade do ar é de 60%. A velocidade dos ventos é de 14 km por hora. Hoje a mínima ficou em 19 e a máxima foi de 31 graus. Amanhã os termômetros ficam próximos disso. Devem variar entre 20 e 32 graus. Depois do intervalo, a gente conversa com o professor Osmar Cavassan sobre a nova pós-graduação em Gestão Ambiental e Biodiversidade, oferecida pela Faculdade de Ciências da Unesp aqui em Bauru. Voltamos já já. Começaram hoje e vão até o dia 22, sexta-feira agora, as inscrições para o ProUni. É o programa do governo federal que oferece bolsas de estudos em faculdades particulares. Para participar é preciso ter nota mínima de 450 pontos no Enem e não zerar a redação. Outras condições são ter estudado em escola pública ou com bolsa integral na rede particular. A renda familiar bruta também não pode superar 3 salários mínimos por pessoa. A inscrição deve ser feita no site do ProUni. A gente abre espaço agora no Unesp Notícias para falar da pós-graduação em Gestão Ambiental e Biodiversidade da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Quem vai nos dar os detalhes é o coordenador do curso, o professor Osmar Cavassan. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu agradeço. Professor, o que os interessados podem esperar dessa pós-graduação? Qual que é o foco? O foco é complementar a formação básica de profissionais na área de biologia, de gestão ambiental, todos aqueles que, de alguma maneira, dedicar-se-ão a questões relativas à capacidade de produção e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos ambientais decorrentes dessa produção. Tem alguma restrição para a formação desses alunos na pós? Eles podem ter formação em quais áreas? Destina-se a várias áreas, né? Principalmente aos biólogos, né? Ali incluímos também os professores, de modo geral, agrônomos, engenheiros, geólogos, geógrafos, enfim, ambientalistas de um modo geral, né? Tem espaço, poderão ter interesse nesse curso, dependendo da área em que ele pretende atuar. Professor, essa é uma carreira, essa especialização, essa área, ela está em ascensão? Onde que esse profissional vai atuar depois? Hoje ela é imprescindível. Toda grande indústria, toda grande instituição que de alguma maneira tem uma ação ou tem ações e essas ações de alguma maneira causam um impacto, geram resíduos, utilizam matéria-prima, elas precisam de uma capacitação ambiental. As empresas, em especial, principalmente aquelas que buscam uma certificação ambiental, elas necessitam ter um grupo, um corpo de profissionais que desenvolvam dentro dessa empresa ou dentro dessa instituição um plano de gerenciamento ambiental. Então, e isso é cada vez mais necessário. Hoje, nenhuma empresa pode, por exemplo, exportar um produto
né? Esse produto não é aceito no exterior se ela não tiver um plano de gestão ambiental agregado à produção. Na administração pública, esse profissional também tem espaço? Tem espaço. Há várias instituições, além da própria universidade, né? Mas institutos de pesquisa, Instituto Botânico, Instituto Biológico, órgãos de controle ambiental, fiscalizadores, né, como o IBAMA, Polícia Ambiental, todos esses profissionais, eles têm necessidade desse treinamento, dessa especialização. Sobre a pós, qual que é a carga horária, professor? Para quem estiver interessado, em quais dias da semana serão as aulas? A carga horária é 422 horas, é superior aos 360 mínimos exigidos, incluindo aí a elaboração e a defesa de uma monografia, né, que vai ser desenvolvida ao longo do curso, sob orientação de um professor do curso. As aulas serão ministradas quinzenalmente, nos finais de semana, sexta-feira, das 19 às 23 horas, aos sábados, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas, né? Sempre alternando um final de semana sim e o outro não. Vai dar 1 ano e meio, mais ou menos, de curso? Vai dar 1 ano e meio, mais ou menos, porque ele tem previsão agora para início dia 18 de março e termina dia 19 de fevereiro de 2017. E a pós, ela tem um custo, não é, professora? É uma atividade além da carga horária dos professores da Unesp, já. Ela tem um custo porque ela tem despesas e essas despesas não são previstas pelo orçamento da Unesp, né? Então, ela é intermediada pela Fundeb, pela Fundação Desenvolvimento da Unesp. Ela tem uma inscrição de R$ 66,00, que é uma taxa estabelecida para a pró-reitoria de pós-graduação, e uma mensalidade de R$ 500. Essa mensalidade é para custos e parte dessa mensalidade vai também para um programa que a ProEx tem, que é de fornecimento de bolsas de extensão para os alunos. As inscrições começaram ontem, não é, professora? Elas vão até que dia? Vão até dia 19 de fevereiro. Nós temos um mês de inscrição, né? E pode ser feito pelo site www.fc.unesp/GA, que é Gestão Ambiental, Bio, de Biologia. Quem tiver dúvidas também, então o telefone da seção de pós-graduação da Faculdade de Ciências, não é, professor? É o 3103-6077 ou 6174. E a inscrição é pelo site, não é, professor, da Faculdade de Ciências, que vocês acompanham aí na tela, que o professor acabou de dizer. E só para a gente concluir, professor, essa pós ela tem colaboração de professores de outros campos da Unesp também. É importante lembrar que todos os professores têm o título mínimo de doutor, né? E nós temos professores também de outras unidades, de outros campos da Unesp. O professor de estatística, por exemplo, ele é de Botucatu, né? Então, todos têm o título mínimo de doutor. Tá certo, professor. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. A seguir, você vai conhecer o novo técnico da equipe feminina de vôlei de Bauru. O intervalo é bem rapidinho, continue com a gente. Voltamos com uma novidade no esporte bauruense. Marcos Kiviek é o novo técnico do time de vôlei feminino de Bauru. Ele foi contratado para liderar a equipe na Superliga, uma das principais competições da modalidade. Já treinou as meninas e chegou cobrando comprometimento. A contratação de Marcos Kiviek foi anunciada no fim do ano passado, mas o primeiro treino só foi realizado nesta segunda-feira. Ele chega a Bauru em um momento decisivo, no meio do campeonato que reúne a elite do vôlei nacional. Dos 14 jogos disputados nesta temporada da Superliga, o time de Bauru sofreu 9 derrotas e conquistou 5 vitórias. A última delas na sexta-feira passada contra o São Bernardo. Com esse resultado positivo, a equipe agora ocupa a 8ª posição na tabela. Por isso que Kiviek tem o desafio de reorganizar a equipe para se manter no G8 e chegar às quartas de final. Com um elenco grande à disposição, a escolha de quem entra em quadra, segundo ele, vai seguir o critério da dedicação. Tem o lado ruim da história, de eu estar chegando no meio do trabalho, e tem o lado bom também, que é eu não tenho compromisso com ninguém. Então eu deixei bem claro para elas que elas vão se escalar. O time que vai jogar é o time que vai treinar, é o time que está treinando. Quem está treinando para jogar. Se você treinou mal,
Eu não treino o time titular, o time reserva, eu treino o elenco. Todo mundo tem que estar preparado para jogar em qualquer momento. Se for entrar para jogar um ponto, que seja o melhor ponto da sua vida. A levantadora Ana Thieme integra a equipe desde o início da temporada. Ela, que já defendeu a seleção brasileira, acredita que a vinda do treinador pode mudar o cenário da competição. Ele é um cara experiente, né? Ele já trabalhou com a seleção brasileira antigamente, ele teve passagem lá. Ele trabalha em uma seleção uma nacional, né? Então acho que ele tem bastante para contribuir com a gente. E o astral, né, da equipe, acho que é uma coisa nova, é um estilo novo de trabalho, então acho que isso soma bastante para a equipe. Outra característica importante de Kwiatek é o trabalho intenso com a defesa, o que deve ajudar a equipe a compensar o saldo de derrotas do início do campeonato. Eu sempre trabalhei em equipes que precisavam mais dessa parte, foi uma parte que eu sempre me interessei muito em sistema defensivo. Então, eu acho que eu gosto de trabalhar bastante com volume de jogo e essa filosofia que a gente vai tentar implantar na equipe. Uma equipe mais solidária, mais voluntariosa. É mesmo que as meninas vão precisar já nesta quarta-feira, quando enfrentam a equipe Rio do Sul na primeira partida em casa. A veterana Camila Adão está confiante. Há 2 anos acompanhando a evolução do grupo, a levantadora tem a receita para sair com a vitória. Rio do Sul é um time novo, mas que as meninas estão com muita confiança, né? E a gente tem que entrar com tudo, tem que sacar bem. Eu acho que a torcida é muito importante aqui dentro do ginásio e fazer o que o Marquinhos está pedindo para a gente, que é jogar dando o máximo, 150%. E eu acho que a gente vai recuperar nossa confiança e tem tudo para ganhar. Além de melhorar o desempenho ao longo da Superliga, Kwiatek tem ainda a missão de formar a base do vôlei feminino em Bauru, um trabalho a longo prazo que ele vai ter que conciliar com os treinos da seleção da República Dominicana, que comanda desde 2008. Mas ele garante, estará por inteiro nos 2 projetos. Os calendários não se interferem, não se interpõem, são distintos, acaba o torneio de clubes, começa o torneio de seleção, então para a gente não vai atrapalhar em nada o meu trabalho lá. E também não vai atrapalhar em nada o meu trabalho aqui em Bauru. Eu não seria desonesto a esse ponto de falar com eles, olha, eu aceito e vou me dedicar 50% só aqui porque o meu trabalho é lá. Não, pelo contrário, eu estou 100% no projeto de Bauru. É isso por hoje, o Unesp Notícias volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!